Olá, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui o vídeo aqui no canal do Kleber SFC, aqui no canal do YouTube. Vamos trazer para você aqui as informações do Santos Futebol Clube. Vamos destacar, né, o jogador Bilal Brahimi, né, o jogador francês e, claro, naturalizado argelino, é o novo reforço do Santos, foi anunciado ontem. E amanhã, à tarde, nesta sexta-feira, a partir de 1h30 da tarde, coletiva de imprensa do atleta, né, do jogador francês, que vai conceder a coletiva junto com os repórteres e também setoristas do Santos, que vai fazer uma série de perguntas sobre o jogador Bilal Brahimi. É um nome que meio até engraçado, porque lá nos bastidores do Santos, lá dizem que o jogador lá é Brahimi, e sim, isso mesmo, é Brahimi, o jogador. Então, onde que aí não pode chamar desse primeiro nome que é meio bizarro, né? E, vamos falar que a verdade entre nós, né? Então, lá no Santos se fala, chama-se Brahimi. Ah, o Brahimi é o jogador lá, o Nihal, não, é Brahimi? Ah, o Brahimi tá aqui, Brahimi não pode falar. Brahimi isso, aquilo. É mais ou menos isso, é Brahimi, então, que é o jogador, né, que foi anunciado ontem, né, já um dos novos reforços do Santos, o atacante, né, o argelino, que assinou o contrato com o Santos até dezembro de 2026, tá bom? Então, essa é a informação que eu trago para você sobre o jogador que agora é do Santos Futebol Clube. Há dias que já está treinando no CT, treina no CT Pelé, só estava aguardando as documentações e a regularização e o nome dele já aparece no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, ou seja, o jogador está regularizado e está à disposição do técnico João Pablo Vojvoda, tá bom? E pode ser que ele seja relacionado para o jogo deste próximo domingo, às 18h30, né? Jogo em Bragança Paulista, Santos, Red Bull Bragantino e Santos. Então, né, o Brahimi pode ser, né, claro, o jogador que será um dos relacionados para a partida do jogo do próximo domingo. O Santos que joga fora de casa, o Santos precisa vencer, o Santos que está a 4 pontos da zona do rebaixamento. E o time precisa vencer, tentar dar uma alavancada mais uma vitória importante neste campeonato brasileiro Série A, tá bom? Bom, agora vamos trazer para você aqui detalhes, né? O jogador que mandou, apareceu até o vídeo na Santos TV, que o jogador dando recado para a torcida santista. Então, ele falou até meio assim tímido, né? Dá para perceber. Qualquer hora você assiste o vídeo lá para você ver lá sobre o jogador Brahimi, que, assim, tipo assim, tava meio sem empolgação, né? Na verdade. Então, amanhã, com certeza, amanhã vamos saber mais o jogador, amanhã na entrevista coletiva, amanhã à tarde, com transmissão da Santos TV, também do Varanda, com o Marcão, o Thiago Jordão, e também de Olho no Peixe, com o Felipe Camargo, também a Carol Bernardi pode estar lá também, talvez, ou participar também da transmissão do De Olho no Peixe, e também vai outros canais, outros portais, Painel Santista, canal do Ricardinho Martins, entre outros canais, portais que transmitirão ao vivo, e você vai acompanhar, né, então, a entrevista ao vivo. Bem, então, sobre o Brahimi, vamos falar primeiro sobre o Brahimi, depois vamos falar do jogo Santos e Grêmio, que os ingressos já estão sendo vendidos, né, então, os preços, ou seja, já estão disponíveis para que os torcedores já garantam para o jogo, depois desse jogo contra o Red Bull Bragantino no domingo, na quarta-feira que vem, tá bom? Na quarta-feira que vem, então, tem Santos e Grêmio na Vila Belmiro. Bom, antes vamos falar de Brahimi, que é regularizado e pode estrear pelo Santos. Ele teve a situação regularizada nesta quinta-feira e tem chance de ser relacionado para o jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, ontem ele foi anunciado, como o Brahimi foi anunciado como reforço de forma oficial, como um novo reforço do Santos Futebol Clube, e também com contrato até dezembro de 2026, ele que estava livre no mercado. O Santos não precisou pagar a multa ao atleta, apenas o Santos precisou só acertar as bases salariais. Então, o Brahimi, ele é jogador do Santos
e tem um contrato até dezembro de 2026. E o atacante argelino, né, aliás, né, a francês naturalizado argelino, teve o registro publicado nessa quinta-feira no Boletim Informativo Diário da CBF, o famoso BID da CBF, tá bom? E também com isso o jogador pode ser relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para o duelo contra o Bragantino, Red Bull Bragantino. O jogo vai ser às 18 horas e 30 minutos no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Não não que o outro estádio antigo que o Red Bull Bragantino jogava, tá bom? Então tá jogando no outro estádio, Cícero de Souza Marques. Ibrahim foi anunciado ontem, né, na quarta-feira. Ele trabalhou normalmente com o restante do elenco, né, e também anteriormente ele participava apenas de atividades físicas, né, o atleta dos últimos dias, e também técnicas e sem confronto direto com outros atletas, até para evitar possíveis lesões. Então o jogador, ele teve ainda os treinos físicos, então o jogador, para não correr riscos de sofrer lesões musculares, né, talvez e poderia desfalcar o Santos, que vale lembrar que o Santos perdeu o Victor Hugo, né, falando em lesões, o Santos perdeu o Victor Hugo por lesão, e o jogador ficará umas 3, 4 semanas fora dos campos. Então aí o Santos agora vai ter que aos poucos, o Vojvoda vai ter que se virar para colocar outras peças. E por enquanto, agora sobre o Neymar ainda não tem previsão exata de volta, mas pelo que falaram é de 45 a 60 dias, mas pode ser que talvez ele recupere até antes disso. Não dá para afirmar mesmo de fato se o Neymar ficará todo esse tempo fora dos campos. Isso é uma informação aí polêmica, né, que foi publicada pelo Rodolfo Gomes, que é um grande jornalista, afirmando, né, em suas fontes que o Neymar não joga mais no Santos esse ano. Será? É uma pergunta que fica, né? Então fica um ponto de interrogação. E parece que o Neymar, o staff dele, a empresa vai processar o Rodolfo Gomes, e sendo que eu acho uma bobagem esse negócio de processo. Não seria legal. Eu acho assim que é uma afirmação assim até meio assim complicada de arriscar, né? Embora eu não vou criticar, não vou discordar, cada um é cada um, né? Então, mas sei lá, eu acho que o Neymar ainda volta a jogar no Santos ainda esse ano. Sei lá, mas não sei se vai ser em outubro ou vai ser em novembro, não sabemos realmente. Então, pelo que eu sei, a lesão do Neymar é grave, né? Porque a lesão muscular, você sabe, isso aí vem ele tem um histórico muito de lesões, e também fora o extracampo do atleta, né? Então isso aí reflete, eu já até falei em outros vídeos que isso aí reflete muito o extracampo de Neymar, porque às vezes o Neymar não quer ser criticado por isso e aquilo, aí fica falando, esse povo fala demais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é complicado, né? Porque eu acho que o Neymar eu falei no outro vídeo, ele tem que repensar a sua carreira. Será que ele quer jogar a Copa do Mundo com a seleção brasileira? Porque eu acho que se o jogador quer jogar uma Copa do Mundo, tem que levar a sério, porque não adianta nada o jogador ficar dormindo tarde, indo jogar pôquer até as 4, 5 horas da manhã. Dizem que ele está bebendo uísque, não sei se é verdade também, isso é uma informação aí, parece que o Neymar ficou sabendo aí, não gostou muito não, viu? E causou uma polêmica que eu vou te falar, então é complicado. Então vamos ver, eu acho que os jornalistas hoje têm que tomar muito cuidado, né, de às vezes apurar uma informação. Só que agora eu quero ver se ele vai processar o Léo Dias, porque o Léo Dias falou a mesma coisa, mas mesmo pior que não foi só o Rodolfo Gomes, até o Léo Dias do programa Fofocalizando, acho que não sei se é do SBT ou acho que é da Band agora, né, tá na TV Bandeirantes. Então eu acho que, sei lá, quero ver se o Neymar vai processar o Léo Dias também. Será que vai só o Rodolfo Gomes mesmo? E o Léo Dias vai também fazer a mesma coisa? Então eu acho que tem que pensar bem, né? Eu acho que o Neymar Júnior tem que se preocupar em jogar bola. Se ele ficar se preocupando com críticas, com fofocas, com isso, aquilo, ele vai botar tudo a perder. O Neymar, se ele não abrir o olho, não pode nem jogar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então acho que o Neymar tem que repensar a carreira dele. Ou se ele quer fazer o que ele
gosta fora dos extracampos, não tem nada a ver com isso. Tá? O problema é dele, problema do Neymar, problema do staff dele, que cuida da carreira dele. Eu acho que sim, eu acho que o Neymar, isso não importa. O que importa é que o Neymar tem que se preocupar em se cuidar, cuidar do seu corpo, cuidar da sua parte mental, psicológico, cuidar da parte física. Porque se o jogador não se cuidar, não vai adiantar nada. Ele querer ir lá no CT Pelé, se recuperar, fazer da lesão muscular, isso, aquilo. Não adianta nada. Eu acho que agora, o que é estranho, que pelo que saem as informações aí, é que os treinos do Santos agora, por exemplo, terça-feira, terça, quarta, até hoje, quinta-feira, foi à tarde, no CT Pelé. E aí dizem que, não sei se é verdade, nos bastidores também, não sabemos se é verdade ou não, que o Neymar está dormindo muito tarde. Então, talvez porque ele dorme 3, 4 horas da manhã, talvez aí pediu para o Santos, talvez colocar, talvez assim, talvez marcar o treino para tarde. Olha, sinceramente, se o Santos aceitou isso, eu acho um absurdo. Eu não sei se é verdade, mas se acaso for, eu acho um absurdo. O jogador não pode mandar no clube, desculpa. O clube que decide quando vai marcar o período exato de treino. Se for de manhã, vai ser de manhã. Por exemplo, os treinos do Santos agora, os 2 últimos treinos, vai ser sexta e sábado agora. Vai ser de manhã, a partir das 10 da manhã, amanhã mais um treino no CT Pelé. E também à tarde, claro, já vai ter a apresentação do Brahimi, né, o jogador francês naturalizado argelino. Né? Então, eu acho que a partir do momento quando o jogador talvez exige muito, ainda mais o Neymar tem que repensar bem a sua carreira. Então, é complicadíssimo. Bom, então, o Brahim e o Ilharão podem ser os reforços do Santos contra o Bragantino, é isso mesmo. Isso aí é uma informação que os dois podem ser relacionados e podem talvez jogar nessa partida entre Santos e Red Bull Bragantino e Santos. O jogo será em Bragança Paulista, tá bom? Então, vamos trazer aqui para você agora mais informações. Então, o Brahim está regularizado, está à disposição amanhã, coletiva de imprensa do jogador francês naturalizado argelino, o Brahim, tá bom? E nos bastidores do Santos, olha só, 2 jogadores teve o aval do técnico. Isso mesmo, os 2 técnicos do Santos. O Brahim, né, teve o aval dos 2 técnicos, né? O francês de 25 anos, o Brahim, coincidiu com a troca de comando no Peixe. E você pode ver que o próprio Kleber Xavier queria o atleta, Kleber Xavier, só que o Kleber Xavier, na minha opinião, não é técnico. Para mim é um estagiário, fraco, não fez um péssimo trabalho no Santos. Agora o Vojvoda chegou e agora o Santos tem técnico de verdade, fazendo um bom trabalho. E às vezes o torcedor pode estranhar. Por que os jogadores do Santos estão se lesionando tanto assim? Estão se lesionando por causa que os jogadores não são acostumados a treinos intensivos. Treinos com muita intensidade, força. Então, isso aí, de certa forma, às vezes afetou o jogador ficou Então, estão se adaptando com essa nova filosofia agora do técnico Juan Pablo Vojvoda. Então, você pode ver então que o Santos, o time está com um preparo muito bom, só que aí você viu, acabou perdendo o Vitor Hugo por lesão, porque isso é normal, isso aí, qualquer jogador pode sofrer lesões, né, de lesões musculares, então isso aí pode acontecer realmente. Então o Santos acabou, ainda mais agora pelo que a gente está vendo aí, perdeu o Vitor Hugo, o Gabriel Bom Tempo, o Neymar não tem nem que falar, porque o Neymar já há um bom tempo não joga bem no time do Santos. Por mais que o Santos mudou bastante, o time do Santos é uma outra cara, é outro time. O Vojvoda conseguiu ajustar o time do Santos, ajustou a defesa, depois o meio-campo e o ataque. Agora, e contra o Atlético Mineiro, o Santos jogou melhor ainda, mais ainda do que contra o Fluminense. E também no jogo agora, na vitória contra o São Paulo 1-0, o Santos agora está finalizando mais, precisa caprichar um pouco nos arremates, né, de chutes de fora ou da entrada da grande área, então tem que fazer isso.
Então o Santos melhorou bastante com o Juan Pablo Vojvoda no comando técnico. O argentino ele conhece a forma de montar o time, a forma do time jogar também, porque você pode ver que contra o Fluminense, em que o Santos empatou 0-0 e foi prejudicado, para mim foi o Santos que foi prejudicado, teve um gol legal do Tiquinho Soares e o pênalti do Neymar. Naquele jogo o Santos mostrou uma boa evolução até um certo momento, a defesa não comprometeu, e o time jogou no 4-3-3. Só que aí ele viu que não deu certo nesse esquema 4-3-3, e aí ele mudou para o 4-4-2 já no jogo contra o Atlético Mineiro. E um esquema que deu certo, que é um meio-campo mais preenchido, né? Você nota que o meio-campo do Santos é mais preenchido neste caso, então você pode ver que o Santos é um time compacto, firme na defesa, no meio-campo e também no ataque. Então isso aí é fundamental para que um time faça bons jogos e consiga jogar de igual para igual contra uma boa equipe, ainda mais que equipes que estão lá na ponta de cima da tabela brigando por título, que eu falo de Flamengo, Palmeiras, o Cruzeiro. Então o Santos precisa mesmo realmente, já o time tem que ir aos poucos ganhando as suas partidas e se afastando da zona do rebaixamento. Então o jogador teve o aval do Kleber Xavier, que não é mais técnico do Santos, para mim fraco, né? Fez um péssimo trabalho. Agora com o Juan Pablo Vojvoda, vamos ver, pode ser que o jogador tenha chances de ainda ter oportunidades de ter chance no time do Santos, entrar aos poucos e ver se ele pode render ou não, ou se ele entra bem, faz o gol, ou pode se destacar na partida, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? Então o jogador é o francês naturalizado argelino. Então amanhã, fiquem ligados amanhã, na sala de imprensa na Vila Belmiro, a coletiva, né, que vai conceder aos setoristas do Santos, os repórteres que cobrem o dia a dia do Santos Futebol Clube. Amanhã terá uma série de perguntas já para o novo jogador do Santos, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre ingressos, que o Santos e Grêmio, que vai ser logo após esse jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino, que o Santos joga fora de casa. Santos e Grêmio será na Vila Belmiro, será em casa, já na próxima quarta-feira. E a partida será disputada na quarta-feira às 21h30, no horário de Brasília, na Vila Belmiro. O jogo será transmissão da Rede Globo, viu? A Globo pode transmitir esse jogo, então vamos aguardar esse jogo, pode ser da TV Globo, já na quarta-feira. Então o Santos abriu nessa quinta-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os times se enfrentam na Vila Belmiro, quarta-feira, 21h30, no horário de Brasília, tá bom? O jogo será na Vila Belmiro. A comercialização ocorre por meio do site do Sócio Rei, e já o torcedor que não é sócio precisará ser cadastrado no plano Santos Mais Popular, que é gratuito e realizado no próprio site do programa, tá bom? Então, você torcedor já entra lá, né, do Santos Mais Popular, que é gratuito e realizado para o próprio site do programa também, que você pode garantir seu ingresso nesse site, tá ok? E o Santos também utiliza o sistema de rating, que estabelece uma pontuação de frequência nos jogos, e a partir das 13 horas será liberado o acesso para o associado com o rating de 5 estrelas. Os que possuem os 4 estrelas iniciam a compra a partir das 14 horas. Então já os que são de 3 estrelas poderão acessar o Sócio Rei a partir das 15 horas. Esses 3 primeiros grupos terão acesso aos ingressos de cadeiras. E a partir das 16 horas, os associados com 2 estrelas poderão comprar entradas. Neste horário também serão liberados os ingressos de arquibancada e também já o público geral terá acesso a partir das 17 horas, tá bom? Então você, torcedor santista, torcedor comum, sócios, associados do clube, então já fiquem ligados, já garanta o seu ingresso para o jogo entre Santos e Grêmio, tá bom? Então, o Santos Futebol Clube já pensa, não só visando esse jogo importante, jogo decisivo de domingo, contra o Red Bull Bragantino fora de casa, e também
o Santos já saiu a comercialização de ingressos para o jogo contra o Grêmio, jogo em casa, 2 jogos dificílimos, jogos duríssimos, né? Contra o Red Bull Bragantino e depois contra o Grêmio. Então, é isso aí. Então, vamos trazer para você aqui, né? Então, olha só, também para você chegar no estádio, vamos trazer mais detalhes aqui também, que desde que a volta dos jogos para o mundo do Santos Rei permite a compra em grupo de ingressos pelos associados. Para isso, é preciso adicionar o CPF e a data de nascimento do torcedor no login de quem fará a compra e o adicionado aceitar o convite. O benefício atenderá um grupo de 6 pessoas, e até 6 pessoas, sendo que todos têm de ser sócios de planos adimplentes, tá bom? Por enquanto, na arquibancada Cosmo Damião, a inteira R$ 160, meia R$ 80, Silver R$ 40, Gold R$ 20 e o Black é gratuito, tá bom? Então, passei para você aqui os valores da arquibancada Cosmo Damião, que é no portão 7 e 8, lá no estádio da Vila Belmiro. Então, a inteira R$ 160, meia R$ 80, Silver R$ 40, Gold R$ 20 e Black é o que é gratuito para você, torcedor santista. E também a arquibancada José de Alencar, portão 24, inteira R$ 160, meia R$ 80, Silver R$ 40, Gold R$ 20 também, tá bom? Todos os valores semelhantes, tá bom? Só vai ficar mais caro na parte do PCR, né? Pessoas em cadeira de rodas, acesso pelo Memorial das Conquistas, a inteira R$ 200, meia R$ 100, Silver R$ 72, Gold R$ 50 e Black R$ 25, tá bom? Para você que for fazer então, acesso pelo Memorial das Conquistas, tá bom? E então é isso aí. Então, eu passei um pouco dos preços aqui dos ingressos, de alguns setores importantes. Só passei de alguns, não vou passar todos, porque eu vou ficar até amanhã falando de vários setores das arquibancadas da Vila Belmiro, tá bom? Então você, torcedor santista, dependendo em qual setor que você vai garantir o seu lugar para comprar o ingresso, então aproveite, já garanta o seu ingresso essa semana e claro e torcer para que os ingressos sejam esgotados dias antes da partida de quarta-feira, tá ok? Bom, agora vamos a outra informação importante que vamos trazer para você aqui sobre Tomás Rincon será julgado pelo STJD por expulsão contra o Sport. Ele corre risco de ser suspenso por até 6 jogos. Essa é a informação que eu trago sobre o volante Tomás Rincon, jogador venezuelano do Santos Futebol Clube, que será julgado pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por expulsão contra o Sport, podendo pegar até 6 partidas, é isso mesmo, 6 jogos de suspensão. Então, a situação é complicada, né? Então, ele vai ser julgado pela 6ª Comissão Disciplinar Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o STJD, pela expulsão no empate contra o Sport em 2-2, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sessão estará marcada para o dia 2 de outubro, tá bom? Dia 2 de outubro, a sessão, né, do julgamento do jogador do Santos, que pode ficar 6 jogos, pode pegar uma severa punição de 6 jogos. E o venezuelano foi citado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é CBJD, que trata de praticar jogada violenta e tem pena estimada de suspensão de 1 a 6 partidas. Os lances enquadrados nos artigos referem a qualquer ação cujo emprego da força seja incompatível com o padrão razoavelmente esperado para a respectiva modalidade, bem como atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário, tá bom? Então, essas são as informações sobre o julgamento que está do volante Tomás Rincon, né, o volante venezuelano de 38 anos, já jogador veterano. Então, ele pode pegar de 1 a 6 jogos, podendo ficar 1 a 6 jogos de punição e não podendo jogar algumas partidas ainda que restam do Campeonato Brasileiro, tá bom? E então o Santos Futebol Clube, que pode perder Tomás Rincon por suspensão, pode
pode ser punido pelo STJD pela expulsão contra o Sport, no jogo em que o Santos empatou em 2-2. Então o Santos pode perder o jogador até 6 jogos ainda, nos próximos 6 jogos da competição, que é a Série A do momento, só tem a Série A o Santos no momento, tá bom? Então é isso aí, gente. Então o Tomás Rincon, podendo ficar de fora, será julgado e por expulsão contra o Sport, e pode ser suspenso por 6 jogos o jogador, o volante venezuelano. Bom, o Santos amanhã se reapresenta ao CT Pelé de manhã, a partir das, assim, os jogadores já, aliás, às 8h30 já tem que se reapresentar às 8h30 da manhã, aí lá para as 9h30, aliás, 9 horas da manhã se reapresentam no CT Pelé, aí depois a partir das 10 os jogadores já começam a treinar, né, no CT Pelé, e também o Santos já fará o último treino também de manhã, neste sábado, e à tarde viaja para Bragança Paulista, já sobe a serra, viaja para Bragança Paulista, e o Santos visando o jogo de domingo às 18h30 contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Santos não vai contar com o lateral esquerdo Escobar que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Em seu lugar entra Souza, lateral esquerdo, bom jogador. Ele terá mais uma chance agora com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Vamos torcer para que ele consiga jogar bem e aproveite bem a oportunidade. É um bom jogador, viu? O Souza, ele joga muita bola, diferente do Escobar, que é mais defensivo. E o Souza já é um jogador, já é o lateral mais ofensivo. Bom, o Santos Futebol Clube, então, não vai contar com o Escobar, mas o Santos já vai... provável Santos contra a equipe do Red Bull Bragantino, com Gabriel Brazão e Igor Vinícius ocupando novamente a vaga, né, na vaga de Mike. Né? Então vamos lá, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza, ocupando a lateral esquerda. Meio campo com João Schmidt, Zé Rafael, Roleiser e Barreal ocupando a vaga de Vitor Hugo, que está lesionado. E no ataque, Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o provável Santos do técnico Juan Pablo Vojvoda. Por enquanto vamos aguardar, né? O time vai ter mais 2 treinos agora, sexta e sábado de manhã, tanto sexta de manhã quanto sábado de manhã. No sábado que o Santos encerra a sua preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino fora de casa. O jogo será às 18h30. Por enquanto ainda não temos ainda a definição da TV que vai transmitir, mas claro, nos próximos programas eu trago para você aqui já o canal que vai transmitir a partida entre Red Bull Bragantino e Santos. Então esse é o Santos de Juan Pablo Vojvoda, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza no lugar de Escobar, João Schmidt, Zé Rafael, Roleiser e Barreal, e o ataque Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o provável Santos, repetindo para você, o técnico Juan Pablo Vojvoda. Espero que o Santos consiga, claro, não só o time agora até encerrar a sua preparação para este sábado, o Santos consiga fazer um bom jogo contra o Red Bull Bragantino. É claro, a expectativa é grande, e também amanhã, claro, e daí no fim de semana vamos trazer também tudo sobre a repercussão da entrevista coletiva do Brahimi, o jogador Bihal Brahimi, vou chamar de Brahimi, tá bom? Porque o primeiro nome ele é muito bizarro, então o nome dele é Brahimi. Então amanhã vamos trazer detalhes da repercussão da entrevista coletiva do jogador francês naturalizado argelino, tá bom? Brahimi, que é o novo jogador do Santos, já está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda e provavelmente será relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Ele que o nome dele aparece no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, está regularizado e está à disposição do técnico argentino, do técnico Juan Pablo Vojvoda, tá ok? Um forte abraço para você, até o próximo vídeo, valeu e Santos sempre Santos!